Por que criamos amigos imaginários? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Vamos pros recados da paróquia, Altair. Bora. Número 1, vai no apoia.se e deixa sua contribuição. Já agradecemos. Número 2, vai no iTunes Store e deixa 5 estrelas e um comentário. Isso aí. E número 3, apresente o Naruhodo para uma amiga ou um amigo que não conhece o Naruhodo ou que nunca tem ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho da podosfera. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. Naruhodo abre espaço para os podcasts das Minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Sonora. Ouça o recado que a Thalita Takeda deixou para você, ouvinte do Naruhodo, e conheça o podcast Sonora. Sonora é um podcast dedicado à música. Para quem quer entrar no mundo da composição e da produção musical, esse é um prato cheio. Toda semana, eu, Thalita Takeda e Tami Belfer convidamos um músico para contar sobre seus processos criativos, como ele compõe, como os discos são produzidos e a divulgação desse material. Estamos em todos os agregadores de podcasts ou no link direto anchor.fm/sonora. anchor.fm/sonora. Altair, temos pergunta de ouvinte. Uma pergunta imaginária. O amigo dele deve ter falado pra ele. Uma pergunta real. A pergunta é do Victor Mansor, que tem 24 anos, é estudante de educação física e faixa preta de judô. Aí, meu colega. Olha lá, colega de judô. Ele manda o seguinte: e aí, pessoal, tudo certo? Primeiro, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Eu nunca havia ouvido podcast antes e acabei descobrindo vocês ao navegar pela internet. Cara, estou adorando. Olha lá, Ótimo. é um que a gente introduziu a podosfera. Esse é o objetivo. Quando pequeno, diz o Vitor, não sei especificar a idade, eu tinha um amigo imaginário. Era muito presente na minha vida e inclusive tinha até um local na mesa do almoço. Estava sempre comigo em diversas situações. Depois de algum tempo, ele simplesmente se despediu e nunca mais voltou. Eu não me lembrava de ter tido um amigo imaginário até minha mãe comentar sobre ele um dia. A partir daí me recordei das situações e sensações. Minha pergunta é, por que criamos um amigo imaginário? Como funciona psicologicamente? É algum mecanismo natural ou um delírio? É semelhante a conversar consigo mesmo? E aí, Altair? Não, boa pergunta. É excelente essa pergunta, Você já Altair. teve amigo imaginário? Cara, eu nunca me lembro. Você não teve nenhum nunca me bonequinho lembro. que você conversava? Não, eu devo ter tido. Aliás, vou até perguntar pra minha Isso, mãe pergunta pra sua mãe. se ela lembra. Você tinha uma naninha, né, um bonequinho? Então, Você andava pra todo não lugar? Não me lembro, sabia? Não. Não Ah, me tem que lembro. perguntar. Vou perguntar. Lição de casa pra todo mundo. Mas o meu sobrinho, por exemplo, tem. Ah, ele tem? Ele tem. Alguns. E como que é? Descreve Um é aí. um ursinho, o outro é um coelho. E o que ele faz? Ele conversa com eles. Ele fica sentado, assim, Conversa, conversando? Já peguei ele conversando. E você já perguntou pra ele sobre o amigo? Como que era? Não perguntei. Não cheguei a perguntar. Você ficou com medo? De achar que é uma possessão demoníaca, assim? De Era forma invocação do alguma. mal. De forma alguma. Eu achei saudável, pra falar a Achou verdade. tranquilo? Achei saudável, Mas você nunca perguntou do amiguinho qual é o nome, o que ele faz? Não, ainda não. Faça ainda isso. Não. Amigo imaginário é um negócio tão legal. Eu tive. Eu lembro claramente do meu amigo imaginário. Ele durou quase 2 anos, esse amigo imaginário. Então foi dos 4 aos 6, mais ou menos. Ele tinha uns 40 centímetros de altura e era um marciano. Chamava Kubix. E tinha um chapeuzinho de lata triangular, assim. Né? E falava mesmo, a gente conversava, fazia coisas e tal, ele ajudava, enfim. E aí, perto dos 6 anos, ele chegou um dia, eu lembro que eu estava na garagem de uma casa que eu morava, eu tava sentado, ele chegou, o Kubix, assim, falou, eu preciso voltar pra Marte. E ele pegou a nave espacial, voltou pra Marte e nunca mais... Ele se despediu também, é isso? também e foi pra Marte e nunca Olha mais voltou. só. Uma história triste. Mas... Esse padrão de se despedir é bastante curioso. Muito. Não. E simbolicamente ele é muito importante. Simbolicamente, porque na verdade ele faz Ele parte... não simplesmente desaparece. Não. Tem um ritual aí. Tem um processo de desenvolvimento. Na verdade, reflete o desenvolvimento do cérebro. Porque, na verdade, assim, de uma forma bonita até, quando ele se despediu é porque ele entrou dentro de mim. Né? E aí criou-se a noção do real. Segundo Piaget, cria-se aí.
né? Então, primeira coisa, vamos desmistificar. Amigo imaginário não é possessão demoníaca. Você pode acreditar no que você quiser, não é, tá? Então para de querer exorcizar, jogar água benta, para, sabe? Não disfarce seu desconhecimento de psicologia do desenvolvimento. Não é nada disso, tá? Amigo imaginário também não é... Às vezes tem gente que vê a criança conversando e fica com medo. Eu vou atrapalhar, eu vou... Pode perguntar, pode conversar. Só não desautorize a criança. Não tira sarro da criança. Isso, não, isso aí é um cabaço, né? Fala, não, o que você tá fazendo aí? Tipo, você tá louca? Sabe? Não seja burro, tá? Outra coisa. Faz parte da brincadeira, é uma estratégia de brincadeira. Em geral, começa, assim, é muito raro começar antes dos 2 anos. Certo. Começa em geral com os 2 anos. O mais comum é de 5 a 8, né? Quando tem mais, mas começa com os 2 anos. Você pode até ter crianças com 12 anos que tem amigo imaginário. Não é relacionado com nenhuma, assim, quando ele é nessa faixa etária, até 12, não é relacionado com nenhuma doença mental. É realmente o desenvolvimento natural do cérebro. Tem um caso de doença mental, tem um distúrbio que chama desordem dissociativa de identidade, que popularmente a gente conhece com pessoas que têm múltipla personalidade. Certo. Tá? O desordem dissociativa de identidade, ou DDI, é o nome médico. Pessoas que têm essa desordem têm amigo imaginário. Certo. Mas não implica o contrário. Então, quem tem DDI tem amigo imaginário, mas não quer dizer que todo mundo tem amigo imaginário, tem DDI. Amigo imaginário de quem tem DDI é um delírio? Então, sim. Nesse caso, sim. Certo. Nesse caso, tem níveis, tá? Tem, assim, às vezes tem um DDI grave que é quase esquizofrenia, e a pessoa cinge a realidade. Então, às vezes, quando ela tá numa realidade distorcida, assim, sofre muito, ela cria esse amigo, tá? Certo. Mas aí é casos graves mesmo, a pessoa já é muito comprometida, né? Porque a criança, quando ela tá lá com seus 5, 6, 7 anos e tem um amigo imaginário, ela sabe, no fundo, que ele é imaginário? Sabe. Então, sabe. Não é? Então, isso, assim, isso é diferente de uma alucinação. Isso, exato, muito bem. Por isso que não é o demônio, tá? Porque a criança sabe. Vocês podem chegar pra ela e falar, sei lá, qual é o nome do seu amigo imaginário? Zequinha. Fala, você sabe que o Zequinha não existe, né? Ela, e continua conversando. Deixa ela, não seja idiota. Não é o mesmo que acreditar no Papai Noel, por exemplo. Quando você fala que ela acredita no Papai Noel, o Papai Noel, na verdade, é uma expectativa que ela tem. Ela não vê o Papai Noel. Amigo imaginário, não, ela vê. Mesmo, vê fisicamente o Papai Noel. O Papai Noel não, o amigo imaginário. Eu via o Cubix mesmo, sabe? E aí você tem níveis, né, de amigo imaginário. Tem crianças que veem mesmo, uma forma, e tem crianças que associam com bonequinho. Então conversa com o bonequinho. Certo. Então o amigo imaginário existe porque é o bonequinho. É a cena do Calvin e o Haroldo. Sabe, que o Calvin tem o bichinho de estimação dele, que é o Haroldo, e ele põe vida no bonequinho. É o amigo imaginário mais famoso do mundo. Isso, Só que ele existe como um bonequinho, né? Pra você ter uma ideia, né, com dados de pesquisa, você sabe a porcentagem de crianças que tem... Eles fizeram um estudo com 1.800 crianças e observando, né? Então não pergunta pra criança, observa. Certo. Sabe qual é a porcentagem delas que tinha algum amigo invisível, imaginário, ou um bonequinho? Você chuta? Das 1.800? 65%. Uau! Então, provavelmente, você devia ter algum tipo de amigo imaginário, mas não lembra. Mas, quer dizer, a maioria das crianças tem um amigo imaginário durante sua infância. Isso. E dentre das 1.800, né, que era o N total, vamos deixar o artigo, 37% tem um amigo invisível. Tá? Então... Quer dizer, não tem nenhum bonequinho pra representar. É um bichinho mesmo. Que era o seu caso. Que era o meu caso. E eu acho que o caso do nosso ouvinte. Cubix. Isso. Eu não tenho vergonha nenhuma, eu acho importante. O povo tem medo, sabe? Ai, vão me achar doido. Para com isso, velho. Faz parte de você. É Piaget. Recomendo pra quem tá com medo, acha que era um espírito e não. Estude teoria piagetiana. E aí, quando você conversava com ele, tem essa curiosidade. Sim, me pergunte. Ele respondia por você? Ele respondia na sua cabeça ou você respondia por ele? Aí tem as variações, né? Quando você conversa com o bonequinho fala. Então, assim, você ouve dentro da sua cabeça a voz, mas atribui ao bonequinho. Então é uma voz interna, né? Lembre que crianças bem pequenininhas, tem o nosso Naruhodo sobre como meu cérebro faz quando eu falo comigo mesmo, que essa voz interna que tem dentro da sua cabeça, ela não aparece do nada. Sim. Ela é resultado do desenvolvimento. Então, no início, essa voz da sua cabeça, ela é externa. Tá. Então, imagina que você não tem essa voz, de repente aparece uma voz na sua cabeça, que é uma voz reflexiva. Então imagina que você tá fazendo... Um bebezinho pequeno, por exemplo, quando ele tá pegando uma coisa, ele só tá pegando. Ele não fica pensando o que é isso, qual a cor disso, porque não tem linguagem, tá muito... Um ano, sabe? Muito pouco. Mas vai chegar uma hora que ele começa a desenvolver a linguagem e aí criar o que é isso dentro da cabeça. Essa voz vai ser projetada no bonequinho.
Certo. Então não é ela que tem a voz na cabeça, é o bonequinho. O bonequinho pergunta pra ela, o que é isso? Mas tem criança que responde pelo boneco, não tem? Tem. Pelo boneco ou pelo amigo invisível, sei lá. Que faz a pergunta e a resposta. Isso, exatamente. Isso, pergunta e responde. Tem. Tá. Isso é similar a alguns comportamentos de adulto. Tem adulto, por exemplo, que quando tá estudando um tema, fala. Sim. Sabe, você tá treinando alguma coisa, você fala. Né, em voz alta. Verdade. É o mesmo mecanismo. É o mesmo mecanismo do amigo imaginário. Ou conversar com o espelho. Isso. Ou, por exemplo, tem pessoas até que... Aí são pessoas mais criativas, tem trabalhos mais criativos, que tá pensando em alguma coisa. Eu tenho que resolver tal projeto. E a pessoa começa a falar. Ativamente, falar mesmo. Mas não tem ninguém. Mas, na verdade, ela tá falando com ela mesma. Sim. A criança pequena acha muito estranho falar com ela mesma. Então, ela projeta no bonequinho. Por exemplo, se eu tiver... Eu faço isso eu confesso, eu faço isso com pauta, do Naruhodo. Às vezes eu fico em casa sozinho, eu falo comigo mesmo, porque eu tenho que me imaginar falando pra pensar no tempo. Claro. Né? Se você, por exemplo, chega e me vê, você é louco, que você tá falando retardado, assim. Mas não é. Você tem que meter o louco mesmo, porque é um mecanismo que melhora a aprendizagem. Sim. Sabe? Então, fala mesmo, sabe? Você se ouvir... É o loop fonológico. Faz parte, né? Então, e isso tem a ver com o desenvolvimento do Piaget. Então, os primeiros estudos de amigo imaginário é dos anos 1880, tá? Inclusive, vamos deixar um artigo muito legal que faz uma revisão desses trabalhos desde o século XIX e tal. No início, se achavam que eram coisas espirituais, né? Que o amigo imaginário, na verdade, representava o passado das famílias, uma coisa meio de karma. Era muito comum na Índia. Inclusive, crianças que tinham um amigo imaginário que os pais notavam, se achava que ela era abençoada por alguma entidade, algum deus e tal. Tá. Seriam escolhidos, né? Seriam escolhidos, isso. Tudo bem, né? Aí depois, o primeiro que realmente atacou o problema foi o Piaget. Certo. Tá? Em 1955. Alguns livros do Piaget que trabalham com isso. Nascimento da inteligência, formação do símbolo, né? São livros que mostram o símbolo, né? O símbolo depois vira palavra. Sim. E aí você tem uma fase, né? Que é a fase de autofala. Então a criança aprende a palavras, aí ela fica repetindo a palavra. Então, no começo ela fica dá, gu, essas coisas. Depois ela aprende palavras. Papá, babá, gato, pedra, aí fica repetindo as palavras. Isso chama autofala, né, pra treinar. Depois as autofalas viram frases e viram sentidos. Aí ela passa por um tempo falando pouco e depois volta. No final da autofala aparece o amigo imaginário. Certo. Ela começa a ter o loop fonológico e aí vira que é quando a autofala vira fala social. Então no início são só as palavras, depois vira fala social. Aí a fala social ela projeta no bonequinho. Certo. E aí tem, que o Piaget fala, né, que o amigo imaginário, ele é o final do processo de estabelecimento da noção de tempo, espaço e causa. Vamos fazer um teste com todos vocês. Vale pra você também, Kim. Imagine uma árvore, tá? Vai vir uma árvore na sua cabeça, mantenha essa imagem na sua cabeça. Todo mundo imagina, você não tem como saber se a minha árvore é igual à sua, são árvores diferentes. Isso é a noção de causa. Tá? A noção mental de causa. Por que você pensou nessa árvore e não em qualquer outra? Diz respeito a você, né? O seu passado, sua história e tal. Pensa nessa árvore. Essa árvore está ocupando um certo espaço. E ela está num certo período de tempo. Você não consegue dissociar essas três coisas. A árvore, você pensou nela por uma razão. Essa razão é ligada a um lugar e a um tempo. Certo. Sempre. Crianças pequenininhas têm isso desconectado. Ela não liga tempo, espaço e causa. Ela não percebe o tempo muito bem. O que faz você ter a noção do real é quando você pensa numa coisa, sempre tem causa, tempo e espaço. Certo. Sempre. O amigo imaginário é o final desse processo. Então quando você imagina um amigo imaginário, você sabe que ele é de mentira, né? Você sabe. Porque ele tem um tempo, ele tem um espaço, mas ele não tem uma causa. Porque o pensamento não tem lugar. Quando você imagina uma árvore, você imagina a árvore num lugar físico. Pensamento não tem lugar. Então ele precisa de um lugar. Qual que é o lugar? O amigo. Certo. Então você projeta naquele amigo imaginário. Quando você desenvolve mais capacidade cognitiva de abstração, é quando o amigo imaginário some. Ou seja, ele entra dentro de você. Tá. Quer dizer, então quando você projeta, ele se transformou na causa. Ele virou uma causa porque ele tem um lugar, ele tem um tempo e um espaço. Tá. Quando você, por desenvolvimento mental, você incorpora... Isso, esse amigo imaginário entra em você. Ou seja, ele ganha um lugar. Certo. É quando pensamentos têm lugar, né? Ou seja, quando pensamentos existem. Descartes. Penso, logo existo. Sim. Então, a prova real, experimental do penso, logo existo do Descartes são os amigos imaginários. Porque ele existe fora, né? Então ele não existe enquanto pensamento, mas uma vez que você desenvolve 7 anos, noção do real, ele existe dentro de você.
é quando você começa a existir como pessoa. É quando o amigo imaginário, no fundo, é a sua proto-pessoa. Depois ele é incorporado dentro de você. Né? Bonito, não é? Muito bonito. Muito bonito. Piaget, porra! Só não é o melhor Grande Piaget. Então, o melhor psicólogo da vida, por isso que é biólogo. Né? Porque é muito melhor que os psicólogos. Né? Então esse desenvolvimento é algo até simbólico, bonito, sabe? E aí, falando uns outros detalhes, assim... Por exemplo, até 1950, os amigos imaginários eram fonte de estudo. Certo. Mas dos anos 50 até os anos 80, pouca gente se interessou, né, pelo estudo. Isso, na psicologia, principalmente, parece que foi uma influência do behaviorismo metodológico, assim, não era nem tanto radical. Principalmente o Skinner, né? Porque é aquela coisa, a mente é o mentalismo, fugir do mentalismo, temos que ver o comportamento como um todo, do organismo e tal. E essa coisa do amigo imaginário era ligada à introspecção, que era uma coisa que o Watson e o Skinner renegavam, e aí perdeu um pouco. Tá. Mas Piaget, como era biólogo e tipo, dane-se, ele foi estudando mesmo e fez uma teoria muito mais sólida, né? Independente do hype. Tipo, dane-se. Eu quero ver a criança puxando a cordinha, não quero ver outra coisa. Vamos deixar também um vídeo da Marjorie Taylor, que é uma referência em estudos de amigos imaginários. A gente deixa um vídeo dela, junto com um livro, né? A referência do livro que chama Amigos Imaginários e as Crianças que os Criam, né? É o mais completo que tem sobre a dinâmica de amigo imaginário, em que situações as crianças relatam, como que começa e tal. Tem um vídeo, tá na descrição, que ela conta, né, os resultados, e tem a referência do livro pra quem quiser ver. É muito bom esse livro. Aí perguntas pra você, Kim. Quem tem mais amigo imaginário, menino ou menina? Ou você acha que é a mesma coisa? Eu chutaria que é a mesma coisa. Você chutaria? Chutaria. É quase certo, mas os estudos mostram que tem um pouquinho mais de menina. Ah, é? Um pouquinho mais, as meninas têm um pouquinho mais de amigo imaginário. É tipo 60-40, tá? Aí as pessoas pensam, então se amigo imaginário não faz mal, faz bem? Será que é bom? Tipo, você pega pessoas que têm amigo imaginário e pessoas que não têm, elas são diferentes? Em 1926, tinha um psicólogo, um pesquisador que achava que sim. Tá? Ele achava que crianças que tinham amigos imaginários tinham QI, uma inteligência maior. Tinha essa hipótese. Tinha uma hipótese. Ele até testou, mas não foi confirmado. Então não tem uma relação direta entre QI e amigo imaginário, mas tem umas vantagens. Inclusive foi a Marjorie que fez um estudo muito legal, que ela pegava criancinhas e contava uma história. Chegava, João e Maria estavam na floresta e acharam uma chave. Continua a história. E pedia pra ela continuar a história a partir daí, né? Crianças de 5 a 7 anos. E elas continuavam. As crianças que tinham amigos imaginários, elas davam mais finais. Elas não eram tão lineares, elas criavam mais variedades de história. Dá pra dizer que elas eram mais imaginativas, assim? Isso, é ligado à ideia de criatividade mesmo, né? De você propor diferentes soluções pra uma coisa e tal. Tinha a ver com as crianças imaginárias. As crianças que tinham um amigo imaginário. Crianças imaginárias. Crianças imaginárias. E aí a Marjorie fala também quais são os principais tipos de amigo imaginário, né? Que não são bonequinhos. Então tem os bonequinhos, tem os invisíveis. Certo. O que tem maior frequência? Marcianos, tem muita frequência. É mesmo? Uma questão cultural, né? Sim. Questão cultural. Aves, galinha, claro. Eu queria ter um amigo imaginário galinha. Né? Inventores, tipo personagens que são inventores, ou tipo o professor Pardal, alguma coisa assim. E insetos. Insetos? Insetos, tipo, mas insetos animadinhos. Tipo uma borboletinha, um passarinho que pousa no seu ombro, algo assim, né? Entendi. Então são os tipos mais comuns, tá? O melhor amigo imaginário era ter uma galinha mesmo, mas tudo bem. E aí, pra fechar, uma coisa interessante, tem um outro artigo que vamos deixar que é muito, muito legal, que fala sobre a relação entre possuir amigos imaginários e ter um futuro como autor de textos de ficção. Então parece que tem uma prevalência muito maior do que a população de pessoas, escritores ou pessoas que trabalham com tarefas criativas ligadas à criação de ficções, tá? Então isso faz todo sentido, né? Se ela tem a propensão de ter mais finais imaginativos quando era criança, né? Você desenvolve isso. Pode ser que desenvolvendo isso, exato, né, ele venha ter também uma atividade que tenha um caráter criativo maior. Assim. Isso, se a escola não te tolher, isso, exatamente. Pode ser que dê certo. E lembra que a gente falou no Naruhodo 172 das nuvens, né? Sobre a pareidolia. Sim. Que é quando você olha uma coisa parece que é tal. O amigo imaginário é um tipo de pareidolia também, sim, né? E aí a Marjorie descreve que tem certas crianças que falam assim, elas estão brincando com o amigo imaginário, e de repente, ele me bateu. Como assim o amigo imaginário bateu nela? E põe a mão na cabeça e fala, ou ele me jogou uma bola de lama, sabe? Sujou meu cabelo. E aí ela ia perguntar, mas jogou mesmo? Ela falou,
não importa. E, na verdade, ela tá com o que acontece nessa situação? A criança pensou em algo ruim. Sim. Pode ser um contexto familiar, pode ser alguma coisa. Teve alguma coisa que ela não gostou. Ela projeta isso no amiguinho e o amigo faz mal pra ela. Certo. Entendeu? É aquela assim, por exemplo, quando você é adulto, você tá pensando numa coisa, de repente vem uma lembrança ruim. E você fica meio chateado. É exatamente isso. A criança não percebe a chateação, então ela projeta e depois recebe de volta. Então esse loop fonológico tá fora, né? E aí esse artigo mostra que autores de textos de ficção têm essa mesma coisa. Então ele projeta onde? No personagem. Claro. Exato, projeta assim, no Batman, no Super-Homem, nos personagens. Então os personagens são os conflitos deles. Né? Então são pessoas que dão vazão aos amigos imaginários e transformam eles em entidades sociais. Sem dúvida. Os outros compartilham as piras deles de criança. Né? Um texto muito legal. Muito legal. Fantástico. Não é um tema interessante? Fantástico Não, essa Marjorie. Eu gostei. Eu falo do meu amigo imaginário. Se você tiver uma galinha, se eu tiver uma galinha, eu vou botar o nome de Kubix. Mas, Marjorie Taylor, guarde o nome dela. Guarde o nome. Muito legal o livro. Veja o vídeo. Vamos deixar mais alguns artigos para quem tiver interesse. Então, se você é pai, mãe, acompanha o seu filhinho e tal, não tem problema. Não tem nenhuma questão errada. Tá? Só se ela ficar muito velha, sei lá, com 14 anos você tem amigo imaginário, aí pode ser um pouco mais complicado. Tá estranho, né? Até 12, tudo bem. Procure interagir, pode ser um jeito de brincar muito grande. Antes que eu esqueça, tem um trabalho que fala, porque as pessoas acham, quem tem amigo imaginário é porque tem poucos amigos. Né? Se sente muito sozinho, então tem um amigo imaginário. Não tem muita relação com isso, tá? Com privação social, tá? Mas tem uma relação maior com crianças que são primeiros filhos. Primeiros primogênitos têm mais amigos imaginários, em média, do que os Talvez porque não tem irmãos pra interagir. Aí você projeta na desgraça. Você projeta na desgraça do irmão. Tipo, não me jogaram uma bola de lama, foi você que jogou, né? Então... Mas não é questão de fobia social, nem nada disso, não tem problema. Interaja com a criança bonitinho. Certo. Pode ser que o novo Batman seja criado pelo seu filho, no lugar do amigo imaginário, né? E se você tem o seu filhinho, procure descobrir, né? Converse com ele sobre esse amigo imaginário, porque provavelmente ele vai esquecer. E é muito legal você contar isso pra ele, porque ele vai trazer muitas memórias legais da infância. Então minha recomendação pra você é pergunte pra sua mãe sobre seus amigos imaginários. Perguntarei. É isso aí. Deve ter tido mais de um. E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. Naruhodô. Você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se/Naruhodô Podcast. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodô. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.